Sua casa é uma casa de paz? Eu sei que o desejo de todos nós é ter paz, inclusive em nossas casas, para que não sejam somente casas, e sim lar. Pelo menos eu espero que seja assim. Pois é, eu tenho uma fórmula mágica para isso? Não tenho. Claro que não. Mas eu tenho um caminho. Eu tenho um caminho que eu tenho aprendido. E esse caminho é eu sendo transformado 1% todos os dias. Por isso que eu vou compartilhar com vocês esse vídeo. Na verdade, compartilhar esse conteúdo através ou na forma de um vídeo sobre os estudos que nós fazemos semanalmente em nossa comunidade. Pois é, pensei muito sobre isso, mas eu decidi fazer isso. Vou fazer alguns vídeos sobre isso, pois o meu desejo não é somente que a minha casa seja uma casa de paz, mas sim que a sua também seja. Então fica até o final que eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Como que a gente trouxe isso? Que eu quero dividir com vocês. Para servir a Jesus, o foco aqui desse vídeo vai ser totalmente voltado ao âmbito espiritual. Pois é, porque para servir Jesus eu preciso ouvir a sua voz. Esse foi um dos temas que nós conversamos, baseado ali no texto de 1 Samuel, no capítulo 3, o versículo do 1 ao 10. E aí a gente pensou um pouquinho, eu quero compartilhar com vocês. Bem, para todo relacionamento ser bom, precisa ter uma boa comunicação. Coloca aí se você concorda com isso nos comentários. Mas, e para uma boa comunicação, eu preciso falar bem. Sim, certo, com certeza. Você concorda com isso? Espero que sim, mas é verdade. Pois é, mas eu preciso também ouvir bem. A comunicação é a ação de transmitir a mensagem e receber outra como resposta. Mas hoje, o que mais a gente vê, o que mais nós vemos, são pessoas cheias de pressa para dar uma resposta antes mesmo de realmente ouvir o que a outra está dizendo. Já passou por isso? A gente às vezes nem ouve o que a outra está dizendo, pois o que parece geralmente é que o que está sendo dito nem é tão importante quanto a minha resposta. Parece que o que eu preciso responder é muito mais importante. O quanto que eu estou certo, o quanto que eu tenho razão. Isso torna algo que deveria ser benéfico, o diálogo, a conversa, infrutífero e às vezes até destrutivo. Mas hoje a gente vai aprender um pouquinho mais como ouvir direito. A gente vai aprender que a idade não me impede de ouvir a Deus, que a minha posição não impede de ouvir a Deus, que o tempo de conversão não me impede de ouvir a Deus, que o que me impede é não conhecer a voz do meu Senhor. Espero que você creia nisso. Você crê nisso? Pois é. Eu quero continuar trazendo, para clarear um pouquinho mais sobre nossa mente, sobre esse aspecto, através de algumas perguntas. 3 perguntas, basicamente, que a gente vai conversar caminhando um pouquinho sobre isso. E eu queria te auxiliar, para que você possa refletir. Pensa aí, quantas vezes em sua vida você ouviu direito o que lhe foi dito e o que isso lhe causou? Ou quantas vezes você não ouviu direito o que te falaram e o que isso te causou? Pois é, eu tenho diversas coisas que eu poderia falar. O meu exemplo clássico é quantas vezes até eu discuti com a minha esposa, teve um momento de animosidade porque eu não ouvi direito o que ela estava dizendo. Sabe, porque às vezes a gente, quando ouve alguma coisa, parece que é pessoal. Parece que o que a pessoa está falando ali para a gente é algo diretamente. Inclusive, dentro de um viés psicológico, de saúde mental, uma dica extra é que a gente precisa se desarmar e entender que nem sempre o que a pessoa está respondendo para você é diretamente envolvido com você, tá bom? Então, quantas vezes em sua vida você não ouviu direito o que te foi dito e o que isso causou para você? Pensa aí um pouquinho. Pois é. Segunda pergunta, é rápido e simples assim, pessoal. Agora essa pergunta é o seguinte, eu tenho ouvido a voz de Deus? Sim ou não? Pois é, se sim, o que você tem feito com isso? O que eu tenho feito com isso? Se não, o que eu também tenho feito com isso? Porque a gente precisa saber o que fazer. Se eu estou ouvindo ou não ouvindo, eu preciso saber o que eu preciso, o que eu estou fazendo com isso. Então, se sim, eu preciso dar continuidade nessa comunicação, entregando a mensagem de Deus, porque foi isso que ocorreu ali no versículo 17 e 18, ali desse texto de 1 Samuel capítulo 3, ali naquele momento, o Eli indagou Samuel para que ele dissesse o que tinha ouvido, e ele entregou e falou tudo, mesmo sabendo as consequências que isso ia ocorrer. Se eu não tenho ouvido, eu preciso de formas para que isso ocorra.
através da minha liderança, através de momentos como aquele, como eu comentei que nós temos casos de paz, de repente você tem outro momento, pois talvez eu ainda esteja como Samuel no versículo 7, sem conhecer a Deus. Samuel ainda não conhecia a Deus. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não havia sido revelada. E por isso é que eu preciso de um mentor, e por isso que você precisa também de um mentor, de alguém que direcione você, para você aprender que o ouvir é muito precioso, mas eu preciso saber como fazer isso. Terceiro, como responder à voz de Deus? Essa é uma pergunta interessante, né? O versículo 9 e 10, já dou uma lida, nos responde, mostrando que a melhor forma de responder a Deus é dizendo o quanto nós somos servos dele. É declarando que estamos realmente ouvindo. Nem vou ler o texto, lembrei, é isso que ele diz. Fala, Senhor, aqui o teu servo ouve. Porque foi isso que o mentor, que Eli, direcionou ele a responder. Pois é, deixa eu te fazer mais uma perguntinha. Quantas vezes Deus precisará, quantas vezes, presta atenção, quantas vezes Deus precisará te chamar Samuel? Reflita um pouco sobre isso. Reflita para que você possa entender que Deus está sempre falando conosco de diversas formas. Ele fala de diversas formas. O J33, 14, dá uma lida lá, que vai deixar muito claro isso. Deus ele continua falando, falou pela criação e de diversas formas. Mas eu queria concluir esse vídeo trazendo para que você pudesse superar o seu 1%, ressaltando um pouquinho mais sobre essa reflexão. Primeiro Samuel nos ensina como é que eu preciso, antes de tudo, ouvir Deus falar. E esse falar algumas vezes será clareado por nossas autoridades espirituais, por alguém que eu admiro, que eu sigo, por nossa liderança, por nosso mentor, mentora, por nossos irmãos mais maduros, por alguém já vivido. Presta atenção nisso. Você precisa aprender com essas pessoas. Irmãos, quem não é meu irmão, quem não é crente, crente que não é crente, isso é para todo mundo. Aprendam a ouvir. Não sejamos como Eli. Eli, no versículo 13 e 15, foi deixado claro por Deus ali as consequências que iam ocorrer com ele, por não ouvir a Deus. Se há alguém aqui, na sua vida, na verdade, que precisa ouvir realmente as pessoas que lhe importam, se você lembrar de alguém que precisa aprender a ouvir, compartilhe esse vídeo. Olhe por ela. Ensine algo para ela. É isso que eu preciso, é isso que você precisa. Ouvir um pouco mais, mas ouvir de uma forma correta. Espero que de alguma forma esse vídeo possa servir para você e traga paz para a sua casa. Uma casa de paz sobre a sua vida, sobre o seu lar. Deus abençoe, obrigado pelo seu tempo.